Seja bem-vinda ao nosso podcast Casa. Você é muito bem-vinda a estar conosco nesse momento. Estou muito feliz mais uma vez de nós estarmos aqui. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Quero apresentá-la. Além da minha convidada, ela também é muito minha amiga, minha companheira de ministério, mas eu vou deixá-la se apresentar, tá bom? Eu vou apresentar você a Fernanda e ela vai dizer quem ela é, ok? Amém. Aqui com a Roberta, minha amiga, pastora da nossa casa. Caminhamos juntas há mais de 17 anos. Estamos aqui com a nossa convidada especial de hoje. Meu nome é Fernanda, sou pastora, líder da Igreja das Crianças, da Casa do Pai, líder do Ministério Neste. Estamos aqui nessa tarde hoje para compartilhar sobre esse tema, abordar sobre esse tema, né, Roberta? É um tema bem específico. Eu orei muito por esse tema. Né? Cada assunto que vai ser falado nos nossos podcasts, a gente tem momentos de oração. E eu quis envolver esse tema porque é um tema que envolve o mundo, mas também envolve a igreja. Né? É um assunto um pouco polêmico, não vou dizer que ele já foi mais polêmico, mas hoje a gente está trazendo isso para dentro da nossa igreja. Eu orei porque eu vi a necessidade de nós trazermos esse assunto para a igreja, tá? Que é sobre o autismo. Nós vamos falar sobre o autismo e a igreja. Nós vamos abranger esse tema do autismo na infância hoje, mas é para todos. Nós temos aqui na nossa igreja autistas crianças, autistas adultos, adolescentes, mas hoje eu quero mais enfatizar o assunto de criança, né? A aceitação na igreja, como que a gente vai fazer, como que a gente tem que fazer. E eu trouxe comigo hoje a Maiara, né, Maiara? A Maiara, ela é uma pessoa muito especial, ela é mãe de 2 crianças especiais que o Senhor enviou para ela como presente. Então, assim, eu não vou apresentar a Maiara que vai se apresentar, quem ela é, qual é a profissão dela. Vamos lá, Maiara? Vamos sim. Então diz Graça e aí. paz a todos. Primeiro, quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui novamente. Eu digo novamente porque eu sou cria da casa, eu fui membro da Casa do Pai quando era do outro lado da rua, quando ainda era... Esse templo era um projeto, era um sonho que a gente tinha medo até de pronunciar, né? Era muita fé, era muito sonho. E é com muita honra, pastora Roberta, te reencontrar, estar aqui novamente, participar desse projeto, né? Com o pastor Gesiel, que está chegando aqui agora. Verdade. Graça e paz, pastor. E a minha formação, assim, eu sou assistente social, eu sou psicopedagoga, eu sou empreendedora, eu sou escritora, mas o meu título mais importante, assim, são 2. É que eu sou mãe de Guilherme Fernando, e é isso que me credibiliza para mim, e que eu sou serva de um Deus vivo, que é um Deus que ama toda criatura, que entregou o Filho dele por todos nós, independente de diagnóstico. Amém. Amém. Nossa, que lindo. É o maior presente que a gente recebe são os nossos filhos, né? Sim. Antes da gente começar, eu queria ler aqui com vocês um versículo da Bíblia que está escrito lá em Romanos 15, 7, que diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, também como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, a gente vai falar sobre a inclusão, né? E sobre esse acolhimento que a gente precisa ter, esse acolhimento que a gente precisa fazer, não só com cada um que chega aqui, mas especialmente hoje com esse tema que a gente está abrangendo, que é o autismo. Quero trazer a primeira pergunta para você, Maiara, e você fica muito livre. Vamos embora. Para a gente Estou conversar. Aqui às ordens. Tá bom? Para quem ainda não conhece bem, você poderia explicar o que é o autismo e como ele pode se manifestar no comportamento ou na comunicação? Sim, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele pode ser observado desde os primeiros dias de vida, tá? E hoje, o DSM, né, o Código Internacional de Doenças Mentais, ele classifica o transtorno do autismo caracterizado com 2 grandes áreas: a interação social e a comunicação. Sim.
E a interação social, ela é muito abrangente. Ela envolve uma coisa que nós estamos fazendo aqui sem perceber, contato visual. Ela envolve conversa, ela envolve a espera. Eu preciso te escutar, eu preciso esperar qual é a informação que você vai me passar. A interação social envolve saber conviver em grupos, e aí que o bicho pega, né? Aí que vem assim a nossa realidade, né? Que, por exemplo, a igreja, ela é um grupo. Sim. E a gente não percebe, mas na igreja a gente tem várias regrinhas. É que a gente não percebe. Tem um momento de levantar, um momento de sentar, um momento de falar, um momento de calar, de bater palma, né? Então, já correndo o assunto, né? Eu falo bastante, para quem não me conhece, Sim. eu falo bastante. Então, assim, é a interação social, que Entendi. vai desde o nível mínimo até o nível mais grave ou mais intenso. O autismo, ele é dividido em 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. E o que caracteriza cada nível é a necessidade de suporte. Então, o autismo nível 1, ele tem pouca necessidade de ajuda. Vamos trocar essa palavra suporte por ajuda, tá? O autismo nível 2, ele precisa de um pouquinho mais de ajuda. Para quê? Para tudo, né? Para conviver numa escola, para conseguir se comunicar. Às vezes a criança, ela tem uma ecolalia, por exemplo. Ecolalia é uma condição que a criança repete várias vezes, ao invés de fluir aquele assunto, ela repete, às vezes repete o filme todinho que viu, né? Ao invés de você perguntar, oi, Pedrinho, tudo bem? A criança fala, oi, Pedrinho, tudo bem? Eu já tive uma experiência de ver uma criança assistindo a televisão junto, porque ela geralmente ela repete, ela gosta de ver aquele mesmo filme várias vezes, é isso? Mas só isso não caracteriza não caracteriza, autismo, tá? mas eu já vi que essa criança com autismo tinha isso, e sim. ela fala tudo o que vai acontecer. Ela repete junto. Ela é narradora junto. Tipo, não sei o que, ela tá falando filmes junto. longos, entendeu? Né? Isso, e é longo, e tá lá, gravou tudo, entendeu? Já tive essa experiência de ver uma criança assim. E pode ser também, assim, uma dificuldade de comunicação, que a criança tem um hiperfoco. Também é uma outra característica do autismo. A criança sabe tudo sobre as bandeiras aqui que tem no templo, sabe todos os estados, as capitais, sabe todos os países, mas não consegue dizer, oi, como vai? Ou essa pergunta, oi, como vai, gera para ela uma dúvida imensa do que é, vai aonde, eu vou para onde? Esse é o nível 2 que você está falando? Não, ou não, isso pode apresentar em qualquer nível do autismo. Mas, por exemplo, nível 2, essa criança ela precisa de uma ajuda para poder se relacionar. Né? Então, ela vai precisar de terapias, às vezes medicação. E cada caso é um caso. A gente tem uma frase que é muito clichê, que fala assim, cada autista é único. Entendi. E é mesmo. Eu sou mãe de 2 e um não tem nada a ver com o outro. Eles têm o mesmo diagnóstico, fazem tratamento na mesma clínica e o comportamento de um é totalmente diferente. O desenvolvimento eu já vi. Uma vez eu estava te acompanhando no Instagram, que eu te acompanho no Instagram, seus stories lá. Obrigada. E qual é o nome do seu mais velho mesmo? Guilherme. O Guilherme, ele gosta de ficar em casa. Né? Ele tem essa de ficar em casa. É verdade. Já o outro você tinha levado para praia. Já o outro você tinha levado para praia, não foi isso? Que ele gosta já de sair. Pois é, isso aí, vamos pegar essa informação. O Fernandinho, ele não tem dificuldade com interação social. Ok. Fernandinho, ó, vai em festival de camarão, festival de lula, frequenta a igreja, é o primeiro a entrar e o último a sair. O Guilherme já tem uma dificuldade na interação social. Entendi. Guilherme tem a bateria social dele. Ele segue um protocolo, deu a horinha dele, tanto é que o Guilherme fica 50 minutos certinho no culto. Uau, entendi. Na igreja, não importa o que seja. Ele tem aquele limite e acabou. Para ele, tá bom, tá satisfeito e vai embora. E o nível 3, essas duas características, a interação social e a comunicação, ela é mais grave, ela é mais intensa, né? Ela vai mergulhando. O nível 1 é um pouquinho mais leve, às vezes são pessoas literais, né? Pessoas que falam, você fala, vai chover canivete. Ou
aquele louvor, 500 graus de fogo, puro fogo, santo e poder, e a criança fala, meu Deus, vai pegar fogo. Entendi. Ela é Vai, muito real. vambora, mamãe, porque isso aqui vai. 500 graus eu não vou aguentar. E o nível 2 vai um pouquinho, né? Vai agravando. E o nível 3 é bem complexo. Ok. E o nível 3 geralmente tem uma coisa que a medicina chama de comorbidade. O que é comorbidade? Por exemplo, uma pessoa ela pode ter diabetes, pressão alta, certo? Uhum. Então, são doenças que podem caminhar, ou diagnósticos, né, que podem caminhar em conjunto. Então, a criança ela pode ter autismo e síndrome de Down. Ou ter alguma deficiência visual e autismo, né? Ou autismo e deficiência intelectual, porque são duas coisas diferentes. Entendi. Que agrava, né? Que eu chamo de né? Sem aparato científico nenhum. Eu, como mãe, chamo de combo, tipo o McDonald's, né? Tem o Guilherme, ele tem hiperatividade, né? E aí a gente vai colocando combo. Entendi. Tá. A gente falou um pouco sobre, né, como reconhecer, sobre. Não, mas hoje a gente vai abranger a igreja. Hoje a gente vai Tá. abranger igreja, Vambora. autismo na igreja. Então, vamos lá, Fernanda. Ela falou já sobre as regras, né, da igreja que a gente inconscientemente já tem, na verdade, né, o nosso código de vamos levantar, os comandos, né, que nós adultos atendemos aqui. Sim. E que também, junto com as crianças, a gente tem os comandos e as regras também dentro da sala com as crianças, no ensino. Mas essa vivência dentro da igreja, a pergunta é como identificar, né, essa criança? Na verdade, Mayara, quando a gente começa a falar sobre sintomas, eu faço até uma pergunta assim, alguns sintomas, parece que eu tenho alguns sintomas de qualquer transtorno, né? Uhum. Hoje em dia, porque Porque são comportamentos humanos. sim. Mas a partir do momento que esse comportamento afeta a tua vida social, aí é necessário um cuidado maior. Tanto é que tem um estudo que fala que muitos autistas nunca saberão que são autistas. Vão ser apenas enquadrados como uma pessoa um pouquinho mais fria, uma pessoa um pouquinho mais metódica, mas porque realmente não houve essa investigação. E casou, estudou, sabe? Viveu a vida sem afetar. Sem ter o diagnóstico que Mas não também afetou. tem muito tempo também que as pessoas hoje tudo é autismo, né? Autismo, TDAH, não sei o quê. Autismo, as pessoas já são uma criança agitada às vezes que precisa, né? Uma criança levada e tal. Então, assim, Mas a Mayara falou, a gente estava aqui batendo um papo antes, Mayara falou sobre o aumento, né? Que é um fato real. Sim, sim. Né? Fala sobre esse número, Mayara. Tem uma frase que é assim, o autismo está na moda, né? Já ouvi. Quem me dera. Ai, pastora, quem me dera diante de Deus, assim, por quê? Porque a moda, graças a Deus, ela passa. verdade. Por exemplo, a gente teve uma moda do cropped e era difícil achar uma camisa inteira, né? Ainda mais pra gente que tá aqui no Exatamente. Quando a gente se conheceu, ano passado, Ano passado, a moda era calça de cintura baixa. Aquilo deformou o corpo da gente. verdade. Graças a Deus que mudou, né? porque aí vem pra coisa alto. Verdade. Então, assim, o autismo não é moda. Porque os meus filhos não vão deixar de ser autistas. Verdade. Né? Verdade. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas por que tem tanto? Aí tem várias linhas de raciocínio. Quando eu comecei a estudar, era uma criança para cada 54. Então, Há quanto tempo atrás, Mayara? Foi em 2014. No Brasil, a gente não tem essa estimativa, tá? A gente está um pouquinho atrás disso. Então, a gente importa dos Estados Unidos, né? Então, o Ministério da Saúde de lá, que na verdade é... CDC, meu HD externo. Meu HD externo, que é uma ovelha que né? Que uma era da ovelha gente, perdida. né? Tá perdida. Oh, meu Deus. Depois a gente conversa. Meu HD externo me lembra que a sigla é CDC. Por favor, não me peçam para falar inglês. Tá ótimo. E era uma para cada 54. Então, eles mapeavam assim, cada 54 crianças, uma ia nascer com autismo.
E hoje, 2025, é 1 para 31 crianças. Então, isso concorda que é um índice muito grande. Muito. Para pouco tempo, São o quê? 11 anos, né? Que a gente tem aí quase 11 anos. é Uau. pouco tempo para isso. E por que isso? Bom, primeiro, acesso à informação. Até os anos 90, o diagnóstico de autismo, ele era muito ainda... Ele não era muito conhecido nem entre os médicos. E aí classificavam essa turminha como esquizofrênicos, Sim. débeis mentais, incapazes, inválido. A palavra inválido vem disso, não vale para nada. Isso é muito cruel, Sim. né? Então, facilidade no diagnóstico, né? E o ser humano, nós estamos mudando a nossa genética, com coisas boas e coisas ruins, né? A paralisia infantil era um problema no Brasil e, graças à vacinação, foi erradicada, né? Mas, em contrapartida, nós comemos muito agrotóxico. Isso aí, gente, não é culpa de ninguém. Isso aí é uma indústria, a gente não tem para onde correr, tá? Aproveitando, vacina não causa autismo, né? Isso aí também é um mito. Não pague mico, tá? Você que está assistindo, você que está aqui na casa do pai, não pague mico, porque a gente trabalha com a verdade, né? Se fosse, estava fácil, mas não tem. A gente ainda não tem, assim, o que causa o autismo. Há muita boa vontade, inclusive esse ano, 2025, Donald Trump, tá certo? HD Isso Trump, mesmo. Donald Trump. ele investiu bilhões na pesquisa, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo, para saber o que está causando autismo, para você ver como que o governo está preocupado com isso. E se é uma coisa da sociedade, também é uma coisa da igreja. Sim. Sim. Tem que ser uma coisa da igreja. E como a igreja recebe, Maiara? A gente tem visto uma boa vontade muito grande nas igrejas. A gente tem visto, né? Abril tem 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. As igrejas fazem culto azul, tem um discurso muito bonito, mas a gente ainda tropeça em algumas coisas, né? A gente tem 2 extremos. Um extremo que demoniza o autismo. Eu passei por isso. Em 2014, que foi, né, quando tudo iniciou na minha vida, que fechou o laudo do meu filho. Vamos orar para Deus tirar. Como se fosse estava sendo endemoniada, é isso? Vamos ser bem claros. Isso. E tem falas no YouTube, no Google, não é difícil achar falas de pastores, de liderança que Já vi. que espalham, vamos dizer assim, fake news, né? Mas, graças a Deus, eles estão tendo a oportunidade de repensar e não levar as ovelhas para aquele caminho errado. Então, assim, eu vejo que há muita boa vontade de fazer, ainda assim, um caminho assim, ainda é desconhecido, mas vamos dizer assim, ainda não sabe ainda, né? O que a gente vai fazer? Por quê? A igreja, a gente tem um médico, pode ter um cientista sentado do lado de uma pessoa que não vai ter o mesmo estudo. E a verdade é que, às vezes, essa pessoa que não tem estudo tem mais amor no coração e aceitação do que o cientista. Mas eu estou usando esse exemplo porque a gente lida com várias pessoas diferentes num lugar que a gente prega o amor, né? Mas que é difícil conviver. Sim. Sim, porque São visões diferentes. Visões diferentes. Um dos motivos de a gente abranger esse tema também na igreja, do autismo na igreja, porque nós temos pessoas e pessoas, conforme você está falando, e pessoas que olham com um olhar de discriminação. Isso me
me pega. Eu tenho um sério problema com pessoa que discrimina qualquer tipo de coisa. Né? Eu tenho esse problema e, assim, eu já vi do meu lado, eu já vi falando mal, né? Ah, é porque é doente. Ah, é porque eu só olho assim, eu tenho que me segurar, né? Porque senão eu falo e eu acabo errando porque eu vou falar demais. E você tem que saber como você responder essa pessoa, né? Por exemplo, nós temos pessoas, hoje a gente tem aqui na igreja 2 irmãos, se você já chegou até a conhecer, eles eram pequenininhos, vinham aqui na igreja muito pequenininhos, eles iam lá do outro lado também e tal, até chegaram a vir aqui, mas foi pouco, e passaram muito tempo e agora eles são adultos. São adultos, vêm sozinhos os 2. Que lindo. Eles vêm sozinhos os 2. Então, assim, eu acho lindo. Domingo eu até falei com um, né? Eu falei assim, você sabia que quando você era criança, você saía correndo e sentava do meu lado? Ele né? Falando Olha que comigo e exemplo tal. lindo. Então, assim, hoje ver os 2 nessa situação, Porque a assim, para mim é um motivo de felicidade de estarem aqui com a gente também, né? Quiseram voltar para cá, os que se lembram daquilo quando eles eram crianças. Mas, assim, é a forma de tratar, a forma de saber. Então, assim, como a Fernanda falou, Mayara, a gente tem mães que a gente tem dificuldade de chegar e até tocar no assunto. Como que eu vou chegar para a mãe, né, e falar, olha, eu acho que primeiro eu não tenho estudo, Formação, formação né? sobre Estudo. isso. Hoje você tem. A gente tem percepção, Você né? se formou nisso, né? Você Eu sou entrou nessa psicopedagoga e especialista em autismo. em autismo. Eu Isso. não. Eu só sou Sim. simplesmente pastora. Não, e eu vivo o autismo, porque eu trabalho na clínica, Isso. chego em casa, tenho as crianças, então assim, Então, mas não é que é saio. muito difícil eu chegar como pastora ou até mesmo como amiga. Eu acho que eu não sei a minha liberdade com a Fernanda, se eu visse alguma coisa na filha da Fernanda, como que eu chegaria para ela? Entendeu? Porque eu acho que é difícil falar. Entendeu? Então, eu sinto isso aqui dentro da igreja. E a gente conversando, não foi, Fernanda? Foi. A gente falou que tem essa dificuldade de chegar. A gente procura até outras pessoas. Como que a gente pode chegar? Porque procuram a gente, tá? Sim. Tem gente que vem nos bastidores. Pastora, você não acha que tem que falar com a mãe de tal pessoa? Não tem coragem de chegar. Vai, chega para mim e eu também tenho que ter essa coragem, entendeu? Igreja, dentro da igreja, Mayara, eu acho que a gente tem 2 pontos muito importantes. Primeiro é ter a parceria da família, e você vai falar sobre isso. E segundo é capacitar a equipe. A equipe, sim. Né, hoje eu sou líder do Ministério das Crianças. E nós estamos prontos para amar, mas temos dificuldades no lidar. Sim. Então, assim, a gente precisa conectar tudo isso. Como que a gente conecta? Olha, se está pronto para amar, é 70% do caminho. Amém. Né? Glória a Já Deus. estão de parabéns, né? Só da senhora estar aqui, de ter esse espaço para falar. Então, já é a fórmula do sucesso aí. Sobre a família, sem querer parecer merchandising, mas eu escrevi um livro falando sobre isso. Sim, não, né? Trouxe aqui para vocês, para a pastora Fernanda. Filhos com TEA, herança do Senhor. Inclusão de pessoas com TEA em igrejas e comunidades de fé. E no capítulo 2, se não me engano, eu falo sobre, né, estratégias para a gente abordar essa família. Tem até esse ponto. O que fazer quando percebo que uma criança que eu conheço apresenta características de autismo? E muitas das vezes acontece exatamente isso, né? Acho que foi a Roberta, né, que falou sobre a negação. Assim, Roberta, você vai ler aqui também, mas assim, você entende? Vou fazer uma pergunta para você. Tá. Lembra da sua primeira ultrassom? Lembro. O que você perguntou? Se estava tudo bem. Se está tudo bem. Lembra da primeira ultrassom da senhora? Lembro. O que a senhora perguntou primeiro? Tá tudo bem, é perfeito, tá tudo certinho, tem os bracinhos, as perninhas. Eu não conversei com vocês sobre isso, mas foi exatamente a mesma pergunta que eu fiz nas minhas 2 gestações. Então, assim, essa mãe, e aí eu tenho essa vivência, não é só de livro, não é só de pesquisa, ela também foi em várias ultrassons, vários exames, e perguntou se estava tudo bem. E a resposta foi a mesma que nós ouvimos. Está.
está tudo bem. Então, ela se preparou para o tudo bem. Então, foram 9 meses de gestação, a criança nasceu. Não faz diferença, parto normal, cesariana. E a criança foi, às vezes, por exemplo, existem casos que a criança se desenvolve de acordo com os marcos do desenvolvimento até uma certa idade, até 5 anos, e depois regride. Né? Uau, Então, assim, Já vi isso. já. existe uma coisa chamada o luto. Não é que aquela criança morreu, mas aquela criança que a família idealizou não existe mais. Aquela vida que aquela mulher, que aquele pai, que aquela mãe, a avó idealizou, não existe mais. Então, assim como a gente passa por fases do luto quando a gente perde um ente querido, a família também vai passar. Então, ela vai passar pela negação. Não, não é, meu filho não é, eu sou serva do Senhor. Ela vai passar pela barganha. Ah, mas se eu fizer tal propósito, né, se eu fizer isso, o Senhor vai curar, o Senhor vai fazer. Ela passa pela raiva. Pela raiva. Isso é muito forte. E aí ela briga com a família inteira, ela briga com todo mundo que tenta ajudar. Entendi. Briga com o médico. Até ela chegar na aceitação. Então, o principal passo é a gente entender que o que ela está passando é um processo. É um processo. Entendeu? E amor, gente, o amor de Cristo excede todo entendimento, né? Não, vamos deixar claro, Deus é um Deus de milagres. Eu sou tão realista que eu acredito em milagres. Eu sei que vocês Eu ia te também. fazer essa pergunta. É tão realista que eu acredito. Se o Senhor quiser, hoje que o Fernandinho fale, vai ser para a honra dele, não vai ser para me honrar, vai ser para a honra dele. Mas se o Senhor não quiser, ele continua sendo Deus. Porque Amém. ainda que a figueira não floresça, Que nós. eu me alegrarei no Senhor. Glória a Deus. E a minha alegria não vem no fato de eu ter um filho fazendo curso tal, fazendo tal. A minha alegria vem do Senhor. Por quê? Mães que estão na igreja, no Brasil, que perderam seus filhos, por exemplo, a vida delas acabaram? A nossa vida, a nossa alegria não pode estar em uma pessoa. Né? Essa situação da gente, você falou, né, de poucas pessoas sabem, porque também não tem convivência aqui, mas minha sobrinha também, ela tem espectro autismo, né, e de longe, aqui eu fui colaborando com o meu irmão, né, que meu irmão que foi o que primeiro aceitou, para depois a minha cunhada, né, não sei se um aceita primeiro, outro primeiro, dentro de Cada casa, um tem mas seu lá, tempo. lá na casa do meu irmão foi assim. E a minha sobrinha, assim, hoje eu vejo a evolução da minha sobrinha mediante de quando começou a fazer todos os tratamentos, essas coisas todas. Por exemplo, se eu desconfio, você acha que se eu desconfio da filha de uma irmã da igreja, tá? Desconfio da filha da irmãzinha ali. Você acha que eu chego para falar? Como pastor, vou me envolver agora como pastora, Uhum. né? Como pastora, porque Sim. muitas pessoas procuram a gente para a gente tomar uma posição. Sim. Mas eu creio, Maiara, posso estar enganada, mas eu procurei já 2 pessoas, conversei, graças a Deus, eu creio que ela já desconfiava, eu já desconfiava. Eu creio que já se há essa desconfiança, Uhum. né? Porque quando eu fui conversar com a minha cunhada, meu irmão, eles já desconfiavam. Só não tinha aquela coisa de aceitar. Pode ser que Só eles aceitou estivessem na na fase da escola. negação? Isso, entendeu? Mas quando eu cheguei para ele, falei assim, olha, eu acho que a gente pode procurar, eu acho que a gente vai continuar amando da mesma forma e tal, não sei o quê, porque a escola que chegou e falou, quando ela foi para a creche, entendeu? Então, assim, você acha que nos convém? É isso? Nos convém? Eu não sei, mas eu acho que a responsabilidade maior, porque eu sempre vou procurar a Fernanda por ela Vai botar estar a na culpa- liderança, não é? Por ela estar na liderança. E ela tem mais convivência com as crianças que estão dentro da Com igreja certeza. das crianças, Uhum. entendeu? Então, quando vem me procurar, geralmente eu vou procurar. É. Fernanda, já estamos vendo isso, então, entendeu? É. Para ela, como que ela chega? Ela fala? É isso? Ore por essa família, né? E vá fazendo perguntas estratégicas, né? Sem ser invasivo, né? Porque provavelmente a família
ela está em uma dessas fases de negação, de barganha, né? Então, é um momento muito delicado. A pessoa pode até sair da igreja, né? E volta. Sim, com E certeza. volta, tá? Depois que cai a ficha, volta. É. Mas ore, se coloque à disposição, né? Pergunta se precisa de alguma ajuda. A melhor terapia, a terapia mais fácil para indicar é fono. É muito difícil você falar assim, leva o seu filho no psicólogo, né? Eu já fiz isso, já falei para levar na fono. Na fono. Já. Aí a fono que vai ter Ela tem a habilidade, esse papel de falar assim, olha, eu acho bom a gente levar para um terapeuta ocupacional, para um psicólogo. Que aí né? já vai fazendo os caminhos. Vamos né? fazer uma neuroavaliação, né? Mas o fono, experiência pessoal. Ninguém rejeita fono, porque ninguém quer ter um filho falando igual Romário e Lula, né? Ninguém quer ter um filho. Fato. Né? Então, às vezes, a criança tem um atraso de linguagem, às vezes a criança tem essas questões de comportamento, né? Mas, assim, ore, e muito mais do que uma palestra ou um livro, é sentar, tomar um café. É o acolhimento mesmo. Eu estou aqui. E essa frase que você falou para o seu irmão, a senhora, você chove, Ai, que obrigada. para o seu irmão, foi a frase que eu ouvi que me abraçou. Uma pessoa falou assim, quando eu falei, mas ele é autista. Todo mundo já sabia, eu fui a última, né, admitir. E aí a pessoa falou assim, mas ele continua sendo Gui. Isso aí. Aí eu falei, Isso aí. ele continua sendo Gui, né? Pra mim eu falei, não, vamos, a gente vai continuar amando, cuidando, só vamos ajudar ela, como que a gente vai fazer agora, a partir daqui para frente. Porque hoje ela também não falava, e ela começou, faz todo o tratamento, ela fala, ela já é que ela chega, já me abraça, apesar de eu estar longe, já liga, fala por mim por vídeo, brinca, Né? entendeu? Então ela vê onde ela é dessas, que ela vê onde ela é acolhida. E sabe da onde essas famílias, o ministério que essas famílias assim mais necessitam? Às vezes as pessoas acham que é assistência social, ação social, né? Alguma coisa assim. Não, é acolhimento. Acolhimento, né? Porque são famílias muito excluídas. Então, ela ama a igreja. Meu irmão, né, igreja também, músico, essas coisas. Então ele chega cedo com ela para fazer o som e ela tá ali, ela dança. Como é que é o Natal de vocês? É um cantando numa ponta da mesa? É, mais ou menos isso. Hoje não muito, porque eu sou aqui, lá no Rio e tal. Cada um tem seus afazeres também. É difícil se juntar. Mas aqui, vamos perguntar aqui. Não, ficou uma pergunta ficou minha. uma pergunta. Ficou. Então ela vai. falou no pilar da gente abordar a família. É verdade. Mas e a equipe? Então, que tá eu acredito assim. A inclusão, ela começa desde a porta até o último, ou até o bispo, desde a entrada até todos os processos, toda a igreja que tem que ser, porque não adianta a gente ter uma professora da escolinha muito capacitada se o irmão, na hora que uma criança tiver uma crise, o irmão vai ter uma atitude preconceituosa, discriminatória, né? Sim, todo sentido. Então só que aí a gente divide o nível também. Para a igreja a gente faz uma coisa em geral. Olha, espaços como esse, né? Conversa com os adolescentes, leva para o lado do bullying, né? Conversa com as mulheres. Vamos orar pelos nossos filhos. Os nossos filhos são assim, a gente precisa acolher, né? Uma palavra na igreja, né? Um autista que possa ter um talento para tocar. Tem autistas que pregam. Meu filho ora, né? Então traz essa galerinha, porque eles têm muito a acrescentar. E eu estava pensando, eu nunca vi assim, eu sou cristã desde berço, eu não via muito pregador na minha infância e na adolescência. Eu acho que eu só vi na internet pregadores com deficiência. Mas por quê? Quem disse que eles não podem pregar a palavra do Senhor? Né? E eu vi uma pastora com deficiência, eu esqueci a palavra, perdão.
uma pastora surda, que foi... Eu Uau. falei assim, poxa, tá certo. Quem é que vai pregar para o surdo? Vai ser ela. Ela. E se o Senhor quiser operar o milagre, porque Ele faz, vai fazer. Mas se o Senhor quiser usar ali, ela, surda, ela alcança mais pessoas do que ela ouvindo. Porque ela ouvindo, ela é igual a mim e Verdade. você, Roberto. Verdade. Ela alcança muito mais pessoas no mundo. Entende? É. Ela alcança nós. A gente olha, a gente fica constrangido pela entrega. Né? Responde. Aí, o Ministério da Infantil, a gente precisa de uma capacitação plus, master, Sim. porque é ali que a gente vai trabalhar, né? Assim como na escola. Né? A gente precisa ter, vamos colocar assim, o ponto ideal. Uma psicopedagoga na igreja que faça a triagem. Essa criança precisa ter um acompanhante com ela, né? Nível 3 de suporte. Entendi. Não, essa criança é nível 1. Então, ela acompanha a turminha tranquilamente. Né? A gente precisa ter esse olhar. Né? Qual é o que essa criança precisa e o que a gente pode fazer. Certo? Aí existem cursos, né? Eu faço também curso em igreja Legal. para ministérios, né? E a igreja toda tem que saber o que está acontecendo. Então, aí é o que entra também completando a pergunta da Fernanda. Nós temos aqui na nossa igreja o Ministério de Acolhimento. É acolhimento? Roxo é acolhimento? É, roxo, né? Aqui na igreja tudo é chique. É roxo, é grow, é nest, tudo muito chique. Nós falamos muito inglês aqui, palavras específicas. Mas, assim, voltando a essa parte, eu acho, minha opinião, posso estar erradíssima, aí me corrige, que aquela parte de todos que estão no host precisam também tomar uma parte de um curso. Porque tá ali. A criança vai ali, a criança tem uma crise. O estacionamento tem que ter a vaga, a criança tem uma crise, prioridade. a criança se joga no chão. Exatamente. E aí é saber. Um dia eu Existem levei de uma igrejas- criança um soco no rosto. Ah, que legal. Então, o que eu fiz? Peguei, agarrei, calma, eu tô aqui, entendeu? Mostrei que machucou a tia, fiquei triste, mostrei que eu fiquei triste, mas eu vou fazer o quê? Eu não Mas vou você não brigar. constrangeu a família. Não, claro que não. E nem falei tirou pra o família. demônio. E nem falei pra... Não precisa Não, acho que disso. para falar para a família Não, é porque importante. tava perto, Sabe né? por quê? Falaria Às pra família Com isso? certeza. Às vezes, essa família está em negação e a Entendi. criança não está tendo o seu direito, tá? Legal, estou falando de lei, de ter o tratamento eu adequado. penso isso. É, Às vezes a não. criança precisa de uma medicação, ela precisa de terapia e ela está tendo seus direitos negados com Quanto antes o a desculpa da diagnóstico. fé. Então, mas aí É. nesse momento que eu fiz isso, os olhares, sabe? Olhando aquilo assim. Não, Aí, e por isso que eu tô falando, eu acho que nós, como igreja, precisamos ensinar quem tá. Eu tô Sabe- falando da minha igreja, tô falando da casa do pai, não vou falar de nenhuma outra igreja, porque, né, nós temos essa abertura aqui, né, do host, conversar com a liderança do host. Não tô falando que eles fazem isso, não é isso. Tá? Mas é conversar com a liderança do host para a gente fazer um curso, alguma coisa, entendeu? Juntar, como que a gente tem que lidar, como que a gente tem que fazer. São amorosos, graças a Deus e tal, mas naquela temperatura do culto, naquela temperatura do louvor, a criança tá ali e tal, ele tem que tomar conta da porta, mas tem uma criança fazendo uma bagunça aqui. Como lidar com isso? Entendeu? Porque não é só quando vai para a igreja das crianças, porque eu já reparei também que algumas pessoas já chegam só para ir direto para a igreja das crianças. Sim, É verdade? Já vi, é Eu verdade. já reparei, porque eu tô aqui no altar. Então chega assim, o nosso louvor vai, o nosso culto começa às 6 horas, 18 horas. Vai até 6h40. 6h30 tá chegando, porque sabe que quando acabar o louvor, vai orar e vai levá-la para dentro. Para já não ter esse estresse aqui no ambiente. Eu falo disso de crianças que têm um aspecto autista, também crianças de pais normais que também não quer que a criança faça bagunça na igreja, entendeu? Mas é isso. Eu acho que essa parte de não só, até eu como pastora, até eu como saber agir, entendeu? Como eu saber agir, como que eu falar, como que eu cuido dessa criança. nas mas pregações ter que o eu- profissional Sim. que valide, na verdade, a nossa percepção, né? Porque uma coisa, eu lido com 50 crianças no domingo,
E aí eu tenho algumas percepções sobre o comportamento. E identifico alguns comportamentos que estão ali Inadequados. e que condizem com um transtorno do autismo. Mas eu ter junto uma profissional que me ajude a ter essa abordagem, porque quem sou eu, Fernanda, para falar que o meu filho, né, você não é uma profissional da área específica, qual é o seu entendimento? Sim. Eu já fiz isso, já pedi, como a criança estava com uma deficiência na fala, eu falei, que tal procurar um fono, porque eu sei que o fono também consegue fazer esse diagnóstico, né? Então, assim, eu acredito que a presença de um profissional dentro da Igreja das Crianças É porque urgente. assim, a gente mora num país muito plural, né? Saindo da casa do pai, né? Tá. Então, assim, as igrejas pequenas, né? Muitas das vezes os professores não são nem professores de fato, né? Sim, sim. Tem pouco, né, conhecimento, pouca informação. Para alcançar essas pessoas, né? Para a gente acolher essas pessoas, por exemplo, o host. Concordo. A gente está numa igreja grande que tem condições de fazer um curso de capacitação. Existem exemplos já, assim, por exemplo, de igrejas que têm um stand que a pessoa chega, já pega o cordão do girassol, ou o cordão do quebra-cabeça, legal. ou abafador. A igreja legal. oferece abafador. A igreja já oferece algumas outras coisas. Às vezes a cantina abre mais cedo. Às vezes a igreja infantil abre mais cedo para isso, né? Mas o importante, tudo começa no documento que a gente chama de anamnese. E aí fica uma sugestão assim, humildemente. Eu colocaria todas as famílias para responder uma anamnese. Tem um exemplo aqui, todas. Muito bom. Tendo autismo ou não. Todas. Muito bom isso. Que é assim, sabe por quê? Às vezes a criança tem alergia a amendoim. Você vai dar um alimento que contém soja e traços de amendoim. Às vezes a criança tem diabetes. E você vai fazer uma dinâmica ali com doce. Então, a gente evita muita coisa, né? Ó, esse aqui é um exemplo da anamnese. Aí aqui está quebradinho. Muito bom. Mas que legal. você Faz um formulário, faz um né? formulário, Um A4. toma alguma medicação? Possui alguma alergia? Aí entra alergia alimentar, né? Tem criança, gente, que não é autíssima, mas tem alergia à massinha. Verdade. De onde você vai tirar isso? Faz algum acompanhamento terapêutico? Aí tem aqui, ó, várias opções. Esse aqui é um exemplo. Muito legal. Muito né? bom. Muito Já legal. frequentou alguma religião? Que legal. Sobre alimentação, consegue comer sozinho? Porque às vezes, né? Tá aí A também. família que está em negação, ela vai Tá começar a observar isso aqui. respondendo, Só não responder o formulário Já começa. Não, realmente ele não bebe sozinho. Tem alguma restrição alimentar? Tem alguma coisa que não pode comer de jeito nenhum? Consegue ir no banheiro sozinho? Avisa quando quer ir no banheiro? Que às vezes a criança não faz uso adequado do banheiro. Sim. Né? Sim. Sobre a comunicação. A linguagem é expressiva? Tem alguma dificuldade? É compreensiva? O vocabulário é acima da média, altas habilidades? Ou é infantilizado? Entendi. Olha, que legal. Tem isso. dificuldade Muito na bom. articulação? Apresenta gagueira? Realiza a troca de fonemas? Aí já sabe, né, Fernanda? O que Já. daqui para frente, o que se precisa ser feito. Vamos primeiro fazer passo. isso O aqui. primeiro Faz passo. essa anamnese. Primeiro não. Depois O essa primeiro anamnese, passo ela da tem que- gente é estudar seu livro. Depois Porque- dessa anamnese, ela tem que... Vamos fazer um estudo, um mapa dessas crianças, né? Quantas crianças que a gente tem que acompanham a idade, tá? Vamos ver, né? Vamos traçar estratégias. Existe um documento na educação chamado Plano de Desenvolvimento Individualizado. A tendência é que, no futuro, todas as crianças da escola tenham isso. Por exemplo, a gente vai para a academia, malhar. Já reparou como é que é? Tem gente que está lá, que está muito acima do peso, e tem gente que é Graciane Barbosa. Sim. Tem gente que, se não for na academia, vai morrer. Porque
A saúde está pedindo socorro. Sim. E tem gente que pode ficar sem ir, que está tudo ok. Mas todo mundo usa o mesmo aparelho, no mesmo espaço. E funciona. Então, a escola, ela está caminhando para isso, tá? Cada criança ter o seu plano de desenvolvimento individual. Porque não dá para a gente pensar que uma sala com 30, Não todo. 40... Minha mãe, professora do Estado, já deu aula para 60. E que todo mundo vai aprender a mesma coisa Não na vai. mesma hora. Sim. É impossível. Eu tenho essa experiência dentro de casa. Os gêmeos, Tá? né? Eu tenho experiência dentro de casa. Então, assim, eu vou pelo temperamento de cada um. Melancólico, colérico, sanguíneo, né? Então, cada um tem seu jeitinho, cada um tem sua forma de aprendizagem, cada um... Então, não adianta eu querer... É claro que o ensinamento é o mesmo, né? As regras da casa é a mesma, mas eu vejo que cada um, às vezes, eu preciso puxar mais de um e o outro já vou deixando, porque daquele não preciso puxar. Eu imagino nessa situação. A gente precisa realmente estar mais atento a essa situação aí do... Esse caso que a senhora citou das famílias que chegam mais tarde, por exemplo, eu traçaria um plano de ação, que é o PDI. Olha, você chega às 6h30, né? E se semana que vem você chegar às 6h25? Vamos ver como é que vai ser o comportamento durante 5 minutos do culto? Ah, E se a gente der uma função para essa criança? entendi. De repente, essa criança fica ali dançando ali, ó, lá no canto, No campo. ou desenhando. Às vezes a gente vai descobrir um talento nisso aí tão grande que a gente não tem dimensão, né? Então vamos diminuindo, né? Vamos chegando cada dia 5 minutos mais cedo, meu irmão. Aí é com muito amor. Aí eu percebi que você chega um pouquinho mais tarde. É porque você fica constrangido? Mas não. Aqui é o lugar dele, aqui é a casa do Pai. A gente não precisa ser constrangido. Amém. Vamos traçar uma meta? Semana que vem, ao invés de 6h30, chega às 6h25. Legal. A gente Muito vai bom. delegar alguém do rosto para ficar só com ele. Legal. Porque essa é a alma que precisa também. Legal. Muito bom. Amém. Muito bom. Né? Muito bom. Maiara, a gente vai fechando, mas primeiro eu quero te parabenizar. Você falou que você foi impulsionada pela sua irmã, pela Tainá, né? A gente sempre tem alguém que nos impulsiona, mas você disse sim para isso, né? Depois do diagnóstico dos seus filhos, do primeiro, né, do Gui, e você começou a se especializar nisso. Eu vejo como um ordenamento, o Senhor te ordenando, vai lá, eu conto contigo, né? De você estar trazendo essa experiência para mim, como mãe, como pastora, como tia de uma autista, né? Eu até me emociono porque às vezes a gente não entende as coisas do Senhor, mas o Senhor sempre faz uns caminhos que a gente olha assim e fala, uau, nós passamos por esse caminho. E eu queria fechar com você, Maiara, você contar como que é a sua vivência com os seus lindos e a sua herança na sua casa hoje, seus filhos, escola, rotina. Como é que é isso para você? Porque hoje você tem outras coisas para fazer também, né? Às vezes botei na escola, tá lá a Maiara já fazendo uma entrevista, tá vendo como é que eu sou, querido? Dá licença. Né? E eu fico lá mesmo, eu fuço, né? Não é que eu fico o tempo todo, mas quando eu vou lá. E a Tainá faz um bom trabalho de divulgação no seu Instagram, parabéns. Mas me diga um resumo assim, rápido. Maiara, o que é ser mãe do Gui e do Fernando? Fala para mim. É servir a Deus com alegria. É descobrir que o amor não precisa de palavras. O amor não é uma meta de sucesso. O amor, ele excede realmente o entendimento. É a prática do amor exceder o entendimento. Eu ainda estou longe do que eu gostaria, né, de realizar, dos sonhos que a gente tem, mas o Senhor tem o controle de tudo realmente. Guilherme me ensina no olhar. O Fernando me ensina no abraço. E
assim como flechas, né, que a Bíblia fala que os filhos são flechas, e eu tenho me esforçado para ensinar o caminho que eles têm que andar, assim como esse exemplo que você falou. Eu quero que eles olhem para a igreja e falem, quando eu não estiver mais aqui, e falem, ali é o meu lugar. Eu sou esse povo. Eu tenho essa identidade. É essa pessoa que eu sou. Né? Eles são a minha missão. A missão Lutéia, eles são a minha missão. Amém. E você? Eu sou membro da Igreja Ives, tá? Antes da pandemia, eu era membro de uma outra igreja. Foi a primeira igreja que fez o ministério inclusivo, que é a Igreja Congregacional do Pastor Éder, né? Que eu tenho muito amor, mandar um beijo, Pastor Éder. E o Senhor me levou para uma nova geografia, que é a Ives. Sabe quando a nossa vida vira Sim. 360, né? Ele dá um giro, assim. E o pastor Felipe, a pastora Dani, eles me perguntaram o que você precisa. Eles montaram a sala para os meus filhos irem. Né? Hoje a sala já não cabe, Uau. porque antes da pandemia, só abrir um parênteses, eles frequentavam muito bem a salinha, eles acompanhavam. Mas depois da pandemia, eles tiveram uma regressão. Então, o Guilherme ele precisa de uma sala como se fosse uma sala multissensorial, uma sala de acolhimento, para, sabe, assim, para a gente descansar, meia luz, um estofadozinho, um Sei. tatame. Então, ele precisa disso. Então, o pastor Felipe, ele falou assim, me dá um mês para eu fazer. E eu falei assim, o senhor não precisa nem se preocupar com o móvel, essa coisa, não. O senhor precisa, na verdade, de amor, de alguém para ficar com ele, para poder assistir o culto. Mas ele foi além. Né? E hoje a tendência é a gente pegar, né, pastor Felipe, a sua sala, que é maior, porque não cabe. Roberta, realmente, são muitas famílias. E assim, quando a gente encontra um lugar que a gente pode ir, um vai avisando o outro. Olha, vamos na igreja tal, porque Já dá para falei levar as isso. crianças. Vamos embora, porque realmente é difícil. Quando a gente aprender a acolher e a gente ter número suficiente de pessoas que estejam dispostas a fazer essa obra, e aí pessoas vão sair, famílias vão sair de dentro de casa, porque eu já recebi algumas vezes essa pergunta: vocês recebem autistas? Sim, recebemos, mesmo sem saber lidar profissionalmente com isso. Então eu posso vir na igreja? Pode vir na igreja. Já recebi várias perguntas dessa. Eu não frequento a igreja porque meu filho tem autismo. Eu posso ir na sua igreja? Vamos, sim, vem fazer um teste, vamos ver como que ele vai se adaptar, se ele vai se adequar, vamos tentar, traz, sai de casa e vem para cá. Então eu acredito sim que o nosso preparo vai tirar famílias de dentro de casa que hoje estão escondidas porque nós não sabemos lidar. E eu me coloco à disposição. Vamos fazer um workshop com o Ministério Infantil. Amém. Glória a Deus. Eu entrego o material para vocês conscientizarem os outros ministérios, porque a cantina precisa de conscientização, o Roche precisa de conscientização. Não sei se é cantina ou se é coffee, né? Porque tem. Não, é cantina É mesmo. cantina, É cantina tá. mesmo, lanchonete, Na né? Ives é coffee. Então, o coffee, a cantina precisa de conscientização, entender que é prioridade, a criança precisa. Gente, às vezes, uma lata de Coca-Cola vai determinar se aquele domingo vai ser um domingo de paz para aquela família ou não. Sim. Porque às vezes, eu vou dizer como experiência, a nossa cantina ela só funciona no final do culto. Entendeu? Então, você acha que se a gente deixar a cantina aberta no Não, período de depende culto? do caso. Depende do caso. Lembra que eu falei que cada autista é único? Entendi. Esse exemplo da cantina é muito particular. É o Fernando. Ah, tá. O Fernando, Ok. ele entra para a igreja para comer. Entendi. Então, aí a tia do coffee, ela até fala, a cantina está fechada, mas o Fernando tem. Aí ele come o salgado, toma a Coca-Cola e vai para o... E ele não toma em casa, em minha defesa, a alimentação é saudável. Mas na igreja, ele associou que tem o salgado, tem aquele E ali meu acabou. momento. É meu momento, legal. Cheguei no meu lugar, é meu momento. E eu falei, pastor Vitor, que é o pastor infantil, falei, pastor Vitor, me dá 6 meses para eles identificarem esse lugar como o lugar deles. Então, a gente vai deixar eles Legal. fazerem a baguncinha. Daqui a 6 meses, a gente começa
a botar demanda, botar atividade, Legal. botar umas coisinhas mais para eles fazerem. Mas durante 6 meses é eles olharem para esse prédio e falar assim, aquele lugar é meu. Eu só Sim, acho, é mesmo. Mayara, que esse é só o nosso primeiro encontro. Eu acho que Deus ele vai fazendo algumas coisas Com assim, certeza. né, Fernanda? Eu acho que você vai ser mais convidada para outras coisas. A gente fazer Estou à uma disposição. aliança sobre isso. Fala um pouquinho aqui do seu livro, aonde que a gente encontra esse livro, Filhos com Té, Herança do Senhor, inclusão de pessoas com transtorno de espectro autista e igrejas e comunidades de fé. Explica aí um pouquinho. Mayara, com Y, SS Coelho. Vou pedir para a galera da mídia botar aqui embaixo, se permitir, né? Sim, Para claro. poder achar. Né? E lá tem o link da venda. Também tem os jogos que eu criei. Eu precisava evangelizar os meus filhos. E eu falo muito, né? E eu Não, queria mas... contar as historinhas e eu falei, tem que ser de uma outra forma. Não achava quebra-cabeça, você acha de Arca de Noé. Só que eu queria mostrar que Jesus andou nas águas, então eu mandei fazer. Não acredito. Aí eu queria a multiplicação dos pães, mandei fazer. Que legal. Davi e Golias, mandei fazer. Lázaro ressuscitado. Aí tem... Esse é muito engraçado. E aí é progressivo, né? O Fernandinho só montava 4, o Guilherme já montava de 12. Então eu fiz de 4, 6. E aí eu falei, bom, se serve para mim, pode servir para a galera. E aí Também tá. nesse link vocês No link podem... no Instagram. Repete aí o Instagram. É Mayara com Y, SS Coelho. Tá. Eu já te sigo, me então. siga. Se eu sigo, pode me procurar. Fernanda também segue. Também. Então, de lá também eu vou botar direitinho no nosso, fazer um storyzinho, botar lá seu @ lá. Muita gratidão. Eu que mesmo, agradeço. muita Uma gratidão. Uma honra poder conversar com você. O quanto que Deus fez na sua vida. Quando você falou assim, isso é coisa de mãe. Né? Eu estou muito aquém daquilo que... Isso é coisa de mãe. Todas nós. Mas eu, como mãe, né, digo para você, você não está aquém. Você está no tempo certo, na hora certa. Amém. Só continua fazendo. Amém. Não diga não. Só, Amém. cansei. Cansou hoje, descansa. Eu não amanhã tenho nem direito de dizer não. Então, entendeu? Que E descansa. muitas mães que precisam agora de você. Passado todo esse tempo, esse aprendizado, né? Entendeu? Sim. E o que você precisar da gente, como apoio, como oração, uma conversa, um café, que a gente vai marcar nosso café. Então, nós estamos aqui, entendeu? Eu aceito. Agradecendo mesmo você ter vindo, uma honra estar aqui com você, sem palavras, só muito mesmo. Você está linda, você é linda, seus filhos são lindos e Deus vai fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém, Fernanda? Amém? Prazer estar aqui com você, prazer te conhecer. Amém. Prazer meu também. Vamos orar? Vamos. Aí agora a gente vai usar a Fernanda para estar orando, a gente encerrar isso aqui, amém? Amém, Pai. Obrigada, Senhor, por essa tarde. Obrigada por esse momento, Pai. Sabemos que ainda precisamos aprender muito como igreja, a caminhar em comunidade, a caminhar em fé, a caminhar juntos. E nós te pedimos que o Senhor nos auxilie a dar sempre o próximo passo. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos habilite a sempre dar o próximo passo em direção à inclusão, ao acolhimento, em direção ao conhecimento, Senhor, e ao amor, principalmente ao amor. Quero te agradecer pela condução desse bate-papo, que nós possamos ser alcançados diariamente pela sua graça, pela sua misericórdia, e que possamos demonstrar, através da nossa casa de fé, o teu amor, incluindo, mas não como uma placa de inclusão, como um acolhimento real, vida real, Jesus real na vida dessas crianças e de todos aqueles que passarem por nós. Amém? Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Amém, gente. Obrigada, Mayara. Obrigada, amiga, companheira, Fernanda. E você que está aí, quero abençoar a tua vida. Esperamos você no próximo. Se inscreva no nosso canal, que é o canal da Casa do Pai, YouTube, né? E que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Shalom!